Manhã do terceiro dia de acampamento. Despertado pelos rondas, exatamente às 6 horas da manhã, o Ditão iniciou, com auxílio do Rubinho, os preparativos para o desjejum do grupo. O grupo que havia feito a ronda daquela noite, pediu uma reunião com a chefia, para relatar, em particular, alguns acontecimentos que haviam ocorrido durante seus trabalhos. A chefia concordou, mesmo quebrando a rotina diária do alvorecer. Imediatamente, longe dos demais, ouviu dos escoteiros que fizeram as rondas, que foram vistas, a uns 100 metros, em direção às Três Pedras, vultos brancos e luminosos, parecendo pessoas encapotadas, alguns ajoelhadas, outras apontando o solo e outras posições. Mas como tinham sido valentes, não abandonaram suas posições de vigilância, os cumprimentavam. Afinal, ser escoteiros e corajosos, era o lema de nosso grupo. A chefia então os encorajou, dizendo que aquilo visto, não estava na pesquisa que iriam fazer, mas os saudavam pela coragem e destemor, diante das aparições, e que aquilo poderia ser o fogo fátuo, luz que aparece à noite, gerada de terrenos pantanosos ou de sepulturas, e que é atribuída à combustão de gases provenientes da decomposição de matérias orgânicas. Foi dada a ordem de todos voltarem às atividades normais de um acampamento, e que não comentassem os fatos. Naquele dia, eles precisariam provar algo mais substancioso, pois o arroz com carne seca havia tirado um pouco de sua reputação de grande chefe de cozinha. Havia colocado em um local do riacho um jacá cheio de frutas que iriam ser servidas fresquinhas e geladas, juntamente com o café, leite, pão e margarina. Seria seu pedido formal de desculpas. Às 7 horas da manhã, o som do berrante, o Fernando Pérez queria soar o sino de ferro ou tocar o apito, mas a vontade do Ditão prevaleceu. Os rapazes foram levantando e arrumando seus pertences. As roupas continuaram penduradas e seus sacos de dormir foram enrolados para dar espaço dentro da barraca e também para não permitir entrada de nenhum inseto ou bicho maior. Na patrulha da Pantera, o Giro reclamou que estava escutando um ruído estranho. O Toninho Simões foi chamado para atender o colega, e percebeu que uma formiga havia entrado no ouvido do Giro. Por algum motivo insistia em ficar no fundo. Imediatamente foi solicitado à intendência uma colher de óleo de cozinha. Com cuidado, esse óleo foi despejado no ouvido do Giro, que permanecia deitado. Ao virar a cabeça, o óleo saiu do ouvido, trazendo a formiga grudada nele. Foi um alívio, rapidamente solucionado. O Giro e o Toninho, então, se dirigiram até as pias próximas ao rio, e fizeram o que todos já haviam feito: lavaram seus rostos, escovaram seus dentes, e voltaram a se reunir com os demais para iniciar a primeira refeição do dia. O Giro não parava de agradecer o Toninho, que se orgulhava tanto de ter acertado no diagnóstico. Para iniciar o café da manhã, foi pedido que Rubinho fizesse uma oração. Que Deus nos proteja neste dia e nos oriente por toda a nossa vida. Amém. Foi o sinal para o ataque dos alimentos que estavam sobre a mesa. Os bules de café e as vasilhas com o leite, rapidamente foram esvaziadas, e os pães com manteiga vorazmente devorados. A surpresa das frutas deixou os participantes contentes com o chefe cozinheiro, Benedito de Jesus Machado, o Ditão. Após, todos se levantaram, e formaram uma fila para lavar suas canecas, e pendurarem nos locais previamente instalados para tal. Cada escoteiro tinha seus conjuntos de refeição: prato, garfo, faca, colher e caneca, que tinham que estar perfeitamente limpos. Outro momento para escovar os dentes e outras formas de asseio, um apito longo e um curto, sinal de reunião no meio do acampamento, onde estavam o mastro das bandeiras e o mirante. Formação por patrulhas: os jovens da patrulha do Cão se colocam de frente à patrulha do Touro. Os monitores Fernando Pérez e Admir Cruzolini frente a frente se cumprimentam com a mão esquerda, sinal próprio dos escoteiros, e foi transmitida à guarda do campo. Foram passados os equipamentos para a ronda e a primeira patrulha retorna à posição. O Admir pede que sua patrulha se posicione junto ao mastro da bandeira, para proceder o içamento dos pavilhões nacional, seguido pelos de Botucatu e do grupo. Mais 2 apitos longos e 2 curtos. A chefia indica que entrem todos em formação de ferradura. Com a ordem alerta, as bandeiras começam a subir, estando os escoteiros em saudação. Procedidos os içamentos, os cabos são amarrados e os participantes retornam aos seus postos. Em seguida foi lida a ordem do dia. Pela manhã,
O Rios ficaria encarregado de dar noções de orientação ao grupo, e para isso, a patrulha de serviço poderia iniciar seus trabalhos logo após. À tarde, uma explicação mais detalhada da nossa principal atividade desse acampamento seria revelada. Imediatamente, o escoteiro Rios começou sua explicação sobre orientação. Orientação é a maneira pela qual um observador determina a posição de um lugar. E, para poder orientar-se, usa os 4 pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. Sabendo um deles, podem-se determinar facilmente os outros 3. É conhecido como a rosa dos ventos. Para se determinar os pontos situados no campo visual, o horizonte foi dividido em 4 direções, chamadas pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. O norte e o sul são dirigidos para os 2 polos da Terra. O norte no alto e o sul embaixo. O leste e o oeste, representados nas bússolas pela letra I e W, respectivamente, indicam o oriente e o ocidente, onde o sol nasce e se põe. Os 4 pontos cardeais são divididos em 4 pontos colaterais: nordeste, entre o norte e o leste; noroeste, entre o norte e o oeste; sudeste, entre o sul e o leste; sudoeste, entre o sul e o oeste. Os 4 pontos colaterais são divididos em 8 pontos subcolaterais: nordeste, entre o norte e o nordeste; noroeste, entre o norte e o noroeste; sudeste, entre o sul e o sudeste; sudoeste, entre o sul e o sudoeste; nordeste, entre o leste e o nordeste; sudeste, entre o leste e o sudeste; noroeste, entre o oeste e o noroeste; sudoeste, entre o oeste e o sudoeste. Todos esses pontos, justapostos, formam a rosa dos ventos, determinando as direções planetárias. Os pontos subcolaterais são divididos em quartos, estes em meios e novamente em quartos. Bússola. A bússola é o instrumento de orientação por excelência. Foi utilizada pelos navegantes italianos no século X. O princípio de funcionamento de uma bússola é muito simples. Uma agulha imantada, apoiada sobre uma pequena haste, e colocada sobre líquido, aponta sempre a direção norte, sendo magneticamente atraída para esse polo. No visor da bússola, temos também a rosa dos ventos, para determinar a leitura com precisão. Para utilizá-la, logo que se toma a bússola e se destrava, o movimento brusco faz a agulha girar por alguns momentos, passando a oscilar de um lado para outro, até firmar-se num mesmo ponto, apontando para o norte. Girando, cuidadosamente, faz-se a parte imantada da agulha, pintada de azul, coincidir com o N do mostrador, delimitando assim com exatidão os 4 pontos cardeais, suas divisões e subdivisões. Para improvisar uma bússola, pegue uma vasilha com água, corte um pequeno disco de uma rolha qualquer, e transpasse aí um alfinete, após ter esfregado bem uma de suas pontas no cabelo. Colocando o disco na água, ele vai boiar, e o alfinete com a ponta imantada apontará para o norte. Leitura de mapas com a bússola. Os mapas, ou cartas, são um retrato fiel da região por eles representada, com todos os acidentes geográficos, rodovias, ferrovias, cidade, e são projetados de acordo com os 4 pontos cardeais, e com a escala de distâncias e medidas. Todas as palavras são impressas no mapa, de acordo que a sua leitura coincida com os 4 pontos cardeais, isto é, à esquerda é W, à direita, E, acima, N e abaixo, S. Portanto, ao abrir um mapa, devemos primeiramente alinhá-lo conforme nossa posição, verificando o N com a bússola. Feito isso, viramos o mapa para o N, e estamos então na posição correta. Para seguirmos qualquer direção, basta visualizarmos a rota no terreno, e colocarmos-nos em marcha. Outras formas de orientação. Parte prática. As estrelas indicam o caminho. Órion. A constelação de Órion compreende 7 estrelas, sendo que as 3 enfileiradas são as conhecidas Três Marias, ou Cinturão de Órion. A estrela de Órion que dá o alinhamento norte-sul, está exatamente onde passa o equador celeste. Não importa onde esteja na superfície, a estrela equatorial eleva-se exatamente a leste, descendo sobre o horizonte a oeste. Cruzeiro do Sul. A constelação do Cruzeiro do Sul é fácil de ser distinguida em nosso céu tropical, fornecendo um perfeito alinhamento norte-sul. Se multiplicarmos por 4,5,
o comprimento da haste vertical, teremos no céu a posição exata do Polo Sul. Quando observá-la, cuidado para não confundir o Cruzeiro do Sul com outra constelação mais à direita, a Falsa Cruz, que não permite a orientação. Escorpião. Também dá um alinhamento fácil, quando está alta, no topo do céu. A melhor maneira de se aprender a orientação pelas estrelas é observando seu alinhamento no céu, nas diferentes épocas do ano, comparando com a bússola e mentalizando o que der bons resultados. Orientação pelo relógio. No hemisfério sul, coloque o número 12 do mostrador na direção do Sol. A bissetriz entre o 12 e o ponteiro das horas indicará o norte, a qualquer hora do dia. No hemisfério norte, aponte na direção do Sol, o ponteiro das horas. A bissetriz entre o ponteiro e o 12 do mostrador indicará o sul a qualquer hora do dia. Orientação pelo Sol. Em virtude do movimento de rotação da Terra, o Sol aparece pela manhã a leste, e atravessa o céu, descrevendo um semicírculo, e põe-se à tardinha a oeste, W. Assim, para nos orientarmos pelo Sol, de manhã, estendamos o braço direito para o lado que ele nasce, o leste, e teremos o oeste à esquerda, o norte na frente e o sul nas costas. Se for à tarde, estendamos o braço esquerdo para o lado que o Sol se esconde e teremos o oeste. À direita estará o leste, à frente o norte e nas costas o sul. Por volta do meio-dia, quando o Sol está a pino, uma sombra perpendicular ao solo indicará o oeste e, logo depois do meio-dia, o leste. Ainda, como o Sol tem uma trajetória regular, sabemos que, às 9 horas ele estará a nordeste. Às 10h30 ele estará no nordeste. Às 13h30 ele estará no noroeste. Às 15 horas ele estará a noroeste. Respondidas as dúvidas que alguns tiveram, o Rios disse que entenderia melhor quando passassem a usar o equipamento. Nessa hora já estava na hora do almoço. Nosso chefe cozinheiro de Tom e o Jair D'Amato, que havia sido eleito como seu auxiliar naquele dia, estavam bravos porque não puderam participar de toda a palestra, em virtude de precisar fazer o almoço do dia. Mas o espírito escoteiro falou mais forte, e eles estavam terminando o arroz com salsichas no molho, suco de abacaxi, espremidos numa máquina desenvolvida pelo Zé Sérgio, e que combinava pau de macarrão, com assadeira e peneira. Com a permissão da chefia, o berrante do Ditão soou. A refeição estava pronta,